Deus, nosso Pai, de infinita bondade, de infinito amor, de infinita sabedoria, de infinita misericórdia, e Jesus, nosso Mestre, nós nos encontramos aqui em prece, Senhor, para que possamos nos alimentar e nos fortalecer para viver o dia de hoje, Senhor, com alegria e paz em nossos corações. Que possamos derramar sobre todos aqueles que vierem ter conosco o que temos de melhor. Que possamos neste dia abençoado, Senhor, nos lembrar dos nossos compromissos. Em primeira instância conosco mesmos e com a humanidade, Senhor, ao expressarmos o que temos aprendido com o seu Evangelho de amor. Mil vezes obrigado, Senhor, por nos reunir em seu nome e nos possibilitar aprender a trilhar o caminho que o Senhor traçou para nós, que nos conduz de retorno ao nosso Pai, que nos criou para a perfeição. Mil vezes obrigado, Senhor, pelas dificuldades do caminho, que sempre nos aprontam para tarefas maiores. Obrigado, Jesus, por aqueles que ombreiam conosco na terra e nos fortalecem. Obrigado, Mestre, pela sua presença generosa, constante e ininterrupta em nossas vidas. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja. Bom dia, irmãos queridos. Nós estamos no capítulo Coletânea de Preces Espíritas. Estamos no item 6, não nos abandoneis à tentação, mas livrai-vos de todo o mal. Essa frase, se ela não fosse fundamental, Jesus não teria pronunciado. Porque na condição evolutiva que nós estamos, somos todos altamente suscetíveis das influenciações e das tentações. Só depois que nós instalarmos no campo da nossa alma a verdadeira humildade e os valores que precedem esse valor supremo, é que nós vamos estar mais protegidos dessas influenciações e dessas tentações. Enquanto essa implantação desse valor não se faz de forma absoluta, nós vamos seguindo pela nossa existência, muitas vezes repetindo lições e lições até que nós possamos aprendê-las. Então nós vamos ler uma frase desse item que diz assim: Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos vossos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de nos corrigir
em nossas imperfeições, a fim de fechar aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Então, irmãos, como nós falamos ontem, nós estamos cercados, verdadeiramente cercados, por inúmeros espíritos luminosos. Em qualquer circunstância da nossa vida, quando um desafio aparece, ou mesmo quando o pensamento está absorto, e nós fechamos os olhos e nos colocamos numa posição de prece, de sintonia, imediatamente nós percebemos essa realidade espiritual que nos cerca todo o tempo todo. E a escolha de quem ou com quem nós iremos sintonizar é sempre a nossa. Porque, de acordo com a nossa elaboração mental, de acordo com a nossa forma de sentir, nós vamos registrar de maneira consciente ou inconsciente espíritos luminosos ou extremamente necessitados de luz. Então, a doutrina espírita, ela nos traz textos extraordinários para que possamos averiguar a nossa sintonia e se estamos sintonizados com o bem ou com o mal, e se observarmos o nosso comportamento, as nossas reações e o que está acontecendo conosco, facilmente nós vamos identificar a presença desses espíritos em nossas vidas. E como há algum tempo nós estamos estudando esse item do Evangelho, eu vou fazer uma sugestão para que a gente, para aqueles que apreciam o estudo, que possam estudar o capítulo 44 do Nosso Lar, intitulado As Trevas. Esse capítulo, ele é, assim, muito importante para nós. Porque ele vai trazer muitas informações se nós nos retirarmos num ambiente calmo, tranquilo, refazedor e estudarmos a fim de alimentar o nosso campo mental para um estado maior de vigilância. O Evangelho da manhã não é um evangelho, não é uma reunião de estudos, é uma reunião de evangelho. Então, nem sempre é apropriado nós estudarmos um capítulo de um livro de tal complexidade como é o Nosso Lar. Mas é muito recomendável que nós possamos ler isso, porque André Luiz, ele vai trazer para nós uma diferenciação do que seja aquelas regiões umbralinas e as regiões trevosas. Porque pelo umbral, todos nós que estamos na Terra passamos. Pode ser 1/1000 de segundo, pode ser meia hora, pode ser uma década, um século, mas não necessariamente pelas regiões de treva, que é um outro ambiente. Então, olhar para nós mesmos
e nos perceber suscetíveis às influenciações é muito importante para nós. E, portanto, nós escolhemos um texto também de André Luiz, que está no livro Estude Viva, intitulado Influenciações Espirituais Sutis. As influenciações, elas, como nós já temos colocado, elas não são processos obsessivos, propriamente dito. Porque, às vezes, nós somos momentaneamente influenciados por uma ideia, logo depois a gente já muda de ideia e aquilo, entre aspas, passou. Mas uma influenciação pode ser o início de um processo obsessivo gravíssimo. Daí a importância de estudarmos com muita profundidade, sempre olhando para nós mesmos, como isso se processa. Então ele diz assim: sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perturbando a várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Quantas vezes, do nada, nós estamos realizando alguma coisa, do nada vem um desânimo. Ou ninguém passa por isso, né? Vem um desânimo, fala, nossa, um desânimo súbito, que a gente não consegue identificar da onde vem exatamente. Então, esses espíritos estão nos auxiliando a perceber que, sem nenhuma sombra de dúvida, isto é uma influência. Porque é muito interessante a gente entender isso quando nós estamos numa reunião mediúnica e vamos atender, às vezes, alguém que chega para tomar o passe, e é uma reunião de desobsessão, então a pessoa chega, ela senta, começa o passe, e às vezes ela entra na sala super mal, muito mal mesmo, e a gente dá o passe, a pessoa sai bem, e depois a pessoa nos questiona: que tipo de espíritos estavam me acompanhando? E não raro, para não dizer quase que 90% das vezes, não tem espírito nenhum ali. O espírito malfazejo, ignorante, perturbado, nos visitou, lançou sobre nós vibrações pesadíssimas, ideias comprometedoras. Nós acalentamos aquelas imagens, aquelas ideias, demos sequência e o espírito ficou conosco 1 ou 2 milésimos de segundo. Então, 5 dias depois, quando a gente vai para a reunião mediúnica, tem espíritos? Não, não tem espíritos. Tem o quê? A densidade do espírito. Tem o quê? O fermento que levedou a massa toda. Então, dentro de nós havia uma pequena estrutura, o fermento ali lançado cresceu e nós ficamos num estado de perturbação, com imagens terríveis, dando sequência àquilo, mas é só o fermento. Quem lançou o fermento já foi embora faz tempo. Não tem espíritos. Por isso que as reuniões mediúnicas, elas vão ser muito sérias. Porque senão a gente incorpora imagens, não incorpora espíritos, incorpora imagens, que são coisas muito diferentes. E às vezes, evidentemente,
quando há um processo obsessivo e não influenciações, aí sim, o médium pode ficar incorporado de espíritos e não de imagens. Então, o quanto que é importante para nós compreendermos isso. Porque na hora que nós sentimos que alguém lançou sobre nós um conteúdo denso, um espírito desencarnado, não é diferente do que o que acontece com um espírito encarnado. Então, por exemplo, nós estamos tranquilos fazendo uma atividade corriqueira, chega alguém com muita irritação para nos cobrar alguma coisa que pode ser indevida ou não, não importa. Então aquele espírito, ele chega com uma densidade vibratória e lança sobre nós aquela densidade, que literalmente causa em nós um impacto vibratório que pode ser 100% assimilado ou 100% rejeitado, dependendo do nosso estado daquele dia ou do nosso estado consciencial. Quando aquelas vibrações que são percebidas são acalentadas no nosso íntimo, o que acontece? Se instala ali um processo que vai levar algum tempo para nós nos libertarmos daquela densidade fluídica. Então, da mesma maneira que um espírito encarnado faz isso conosco, um espírito desencarnado também faz. De uma maneira que está relacionado a fatos concretos ou não. Então, perceber que nós saímos do tom, porque cada um de nós tem um tom vibratório, né? Cada um de nós tem um tom. E a gente sabe quando sai desse tom. Ao perceber, é necessário que nós façamos um movimento íntimo de fechar os nossos olhos, de sair daquela sintonia, de fazer uma prece, para retornarmos o mais rápido possível na condição que nos é própria. E ele continua: seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Irmãos, aqueles de nós que não têm o hábito de se perceber 25 horas por dia, não tem condição de perceber que está sob influência. Porque ele não sabe qual é o seu tom. Ele não sabe qual que é a sua verve. Então, ele e o mundo, ele e a legião, ele e todos, é tudo a mesma coisa. Por isso que nós temos que ter uma autopercepção muito profunda. E aí, ao perceber que algo não está bem, que nós não soubemos lidar com uma situação, seja ela qual for, é necessário a humildade de reconhecer isso. Primeiro ponto. E depois, prece e passe. E aí, nesse ponto, é algo que nós temos que desdobrar muito. O primeiro passo realmente é tentarmos fazer uma prece.
E aí vem a questão da humildade. Kardec, quando ele fala da comunhão de pensamentos, naquele texto extraordinário, magnífico, incomparável, do Dia dos Mortos, que está na Revista Espírita, que ele fala como deve ser uma casa espírita, como deve ser uma reunião espírita. Ali ele diz uma coisa muito importante, que é a unidade de pensamento. Então a gente sabe perfeitamente, e nós já tivemos aqui na nossa casa demonstrações disso inúmeras vezes. Às vezes alguém do nosso grupo, por exemplo, vai fazer uma cirurgia grave, complicada, que tem repercussões bem sérias. O que a gente faz? Nas reuniões públicas, públicas direcionadas aos trabalhadores, a gente se reúne e ora todo mundo junto, em favor daquela pessoa. O que acontece? O que nós produzimos ali, no momento da prece, é captado pelos espíritos superiores, aquelas vibrações, aquele sentimento, aquela luminosidade. E na hora dos momentos críticos, que pode ser um instante em que um bisturi corta, ou que pode ser 5 minutos depois que já fez o procedimento final, mas que aí começam as reações do próprio organismo, não importa, né? Na hora que o espírito precisar mesmo, tudo aquilo desce sobre ele, organizando todas as suas vibrações, todos os seus movimentos psíquicos e perispiríticos. Então, às vezes, nós sentimos uma influência tão densa e a gente não consegue sozinho. É necessário mais que um, porque Jesus foi claro, mas tão claro em dizer assim, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Não que ele não esteja quando eu estou só, porque na verdade eu não estou só, né? Eu sempre estou com alguém. Mas quando nós temos a humildade de convidar alguém para orar conosco, para somar, porque às vezes, e isso é uma questão de humildade, às vezes só a nossa força não basta. Não basta. Muitas vezes. Porque aquilo que nós recebemos, muitas vezes, não é a ação de um, mas de uma legião. E aí a gente acha, não, deixa comigo, coitadinho. Coitadinho de nós. Então, a importância de nós entendermos o que significa a prece e o passe. Então, a prece, às vezes, sozinho resolve. E, às vezes, precisamos orar com alguém. Ou com algumas pessoas. Com um grupo. E isso é muito importante. Muito importante. E daí que surge o que a doutrina espírita nos elucida a respeito do culto no lar. E toda a obra de André Luiz vai mostrar o que significa um lar que desde sempre tem o culto no lar. E o que significa um lar que não faz o culto no lar. Porque foi Jesus que instalou o culto no lar na casa de Pedro. Então, às vezes nós estamos com um problema familiar que só o culto do lar é capaz de resolver, de verdade. Porque aí, naquela hora de prece, e sobre esse ponto, irmãos, eu gostaria assim de levantar algo muito importante. Que é até difícil de dizer,
mas peço a Jesus que eu consiga expressar o meu pensamento. Jesus, quando esteve conosco na terra, aonde ele buscava para orar? Na natureza. Nunca o refazimento mesmo dele era na multidão, nunca. Ele nos ensinou a orar diante da multidão, mas era para nos ensinar. Mas quando ele ia orar, ele se retirava e ia para os ambientes da natureza. E por que ele ia para os ambientes da natureza? Para se afastar das densidades vibratórias nossas, que são muito comprometedoras. Então ele ia para a natureza. No nosso caso, aí que é o ponto, muito importante. E eu peço amparo a Jesus para dizer isso. No nosso caso, nós também podemos buscar a natureza para orar. Mas tem um ambiente muito mais favorável do que o ambiente natural, no meio das plantas, das águas, das flores, que são os ambientes que nós preparamos. Então, vou dar um exemplo. Vamos pensar, embora isso seja raríssimo, mas vamos pensar nos lares harmonizados. Vamos pensar. Vamos pensar num lar harmonizado, em que ali as pessoas se respeitam, ali as pessoas não falam más palavras, ali as pessoas oram, ali as pessoas compartilham a fraternidade, ali as pessoas compartilham o amor, não tem intriga, não tem raiva, não tem ódio, não tem vingança, né? Vamos pensar num lar assim. Como está a parede desse lar? Como está o chão desse lar, o teto desse lar? Porque tudo isso fica impregnado. Não tem como. Fica impregnado. Aí eu vou dizer com toda a certeza absoluta da minha alma: nenhum ambiente natural, que pode ser lá no Tibete, no pico mais alto diante da vegetação mais exuberante, se compara a um ambiente desse. Por quê? Porque os ambientes, eles são formados. Então, quando a gente olha um ambiente como esse, com plantas, eles são excelentes quando comparados com o centro de uma cidade, de uma mega cidade. Não tem comparação. Vamos pensar que quando a gente adentra, não sei se vocês já tiveram essa experiência, é muito comum algumas pessoas que entram aqui na Terra de Ismael sentirem que estão num ambiente diferente. Mas por quê? Será que é por conta das plantas? Não, não é. Definitivamente não é. Porque se fosse, ao entrar na floresta amazônica, sentiria a mesma coisa. Mas é por quê então? É porque há mais de 30 anos há um ambiente de prece, de tratamento espiritual, de socorro, de evangelização. E tudo isso forma um ambiente espiritual adequado, que não se estrutura da noite para o dia. E um detalhe que é muito importante: a qualquer momento
tudo isso pode se desfazer. Vamos voltar lá para o lar estruturado. Vamos voltar lá para aquela casinha simples, num bairro qualquer, que tem tudo isso. Aí, um desencarna, o outro muda de cidade, enfim, aquele ambiente se desfaz. Muda para lá uma família totalmente desestruturada. Quanto tempo aquele ambiente vai ficar daquele jeito? Eu penso que aproximadamente uns 15 dias. Depois se desfaz. Depois se desfaz. Porque passa a tinta na parede, passa a ser outra. A caixa d'água fica imantada de outras vibrações. E assim sucessivamente. Então, não tem garantia. Não é dizer assim, vamos idolatrar o centro tal, né, que seja ele qualquer nome. Não. Porque ali teve um espírito que foi uma expressão na humanidade. Não. De modo algum. Então, irmãos, voltando ao texto, porque nós estamos estudando influenciações, nós vamos precisar compreender o que verdadeiramente pode nos auxiliar a impedir as influenciações. Que ele então diz: a humildade, a prece e o passe. O passe dispersivo, o passe de um coração que nos ama, nossa, dura 5 minutos o mal-estar. Não tenha dúvida, né? Então, esse assunto ele é muito complexo. E nós vamos estudar, talvez, até terminar esse item aqui, essa lição. Um item por vez. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria, Mestre, sentimos em nossos corações de nos encontrarmos aqui para orar. Para nos alimentar das verdades de vida eterna e nos fazermos espíritos melhores, por estarmos a caminho, no caminho que o Senhor traçou para nós. Que neste dia abençoado, que o Senhor nos envolve em vibrações de paz e de equilíbrio, possamos, Senhor, aproveitar esses momentos para emanar vibrações felizes, amorosas, a fim de que aqueles que de nós se aproximarem possam receber a luz do amor, do entendimento, da paz e da concórdia. Que os desafios que se aproximam possam ser para nós instrumento de renovação, Senhor. E renovados, possamos servir melhor. 1000 vezes obrigado, Mestre, pela sua presença em nossas vidas. Socorre com o seu amor todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa,
e oferece a eles, Senhor, o passe espiritual, para que sejam mergulhados na luz do seu amor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.